estaremos mais uma vez falando da palavra de Deus. Uma palavra muito importante para os dias que estamos vivendo. O governo maligno do fim. Não sei se você já ouviu falar, o governo maligno do fim. E nós vamos meditar com você aqui um estudo muito interessante, que nós, baseado na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a gente vai estar tentando te falar algo, né, que a Bíblia é a palavra de Deus e é o guia de todo cristão em todos os momentos da vida, de um crente, do evangelho, de um cristão, de alguém que acredita em Cristo. Então Jesus Cristo sempre terá uma mensagem de amor, todos nós sabemos disso, correção e esperança para você e sua família. Então nós entendemos que hoje, mais do que nunca, nós precisamos voltar à palavra de Deus, não é? Então, tudo bem com você, meus queridos, minhas queridas? Espero que vocês estejam bem. Então, nós encontramos uma matéria que nós achamos muito interessante e sobre a qual nós queremos, então, aqui compartilhar este vídeo com você. Nós encontramos algo falando dos acontecimentos dos últimos dias, uma matéria que talvez você já até leu, e nós vamos estar discorrendo, conversando sobre ela, e você vai deixar o seu comentário, o que você pensa disso. Então, não sei se você já ouviu falar de um rabino chamado Fartapuan. Afirmou que, a afirmação dele, que isso fica bem claro, em uma recente palestra, que governos malignos e outras entidades poderosas são pré-requisitos para a redenção final. Não é? Então, isso é uma fala dele, que vai surgir governo maligno para acontecer a redenção final, para acontecer o arrebatamento. Não é? Então, ele cita Zacarias, no livro de Zacarias, o profeta Zacarias, não é? No capítulo 10, e versículo 8 a 10. Eu falarei para vocês, que nós vamos explicar aquilo que ele diz e depois nós vamos fazer uma interpretação para os finais dos tempos. Então, nessa fala desse rabino, que ele diz assim que eu lhes sobrarei, quer dizer, o profeta Zacarias, melhor dizendo aqui na sua palavra, está os finalmente. Já são os últimos dias aqui na face da terra. Então, essa questão que você precisa entender sobre o arrebatamento final dos nossos dias, dos salvos aqui na terra, você encontra isso baseado no livro de Zacarias, capítulo 10, versículo 8 a 10. Volto a frisar. Então, ele diz aqui, eu lhes assobiarei e usar porque os tenho remido, multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Assim que os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos e viverão com seus filhos e voltarão, porque eu vos farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Síria, tirá-los, rei da terra de Gileade e do Líbano, não é? E não se achará lugar para eles. Então, o livro de Zacarias vem nos trazendo uma grande revelação, e eu te convido para você, depois desse vídeo, tirar um tempinho e estudar este capítulo, este livro, que é muito interessante. Especificamente, desculpa, esses dois versículos que nós entendemos que é muito interessante para os nossos dias. Veja bem, Zacarias, que é um livro profético, não sei se você já estudou, se você já teve a oportunidade de ler o livro de Zacarias, eu te convido para você procurar, tirar um tempo e estudar esse livro, porque nós estamos vivendo os últimos dias aqui na face da terra, mediante essa revelação desse rabino. Nós estamos debruçando aqui nesse estudo, que é um pouco complexo para muitos que não conhecem a Bíblia Sagrada, Então, nós entendemos isso. Vamos voltar aqui. Zacarias continua dizendo na sua fala, o rabino complementa, então o povo se
vai reunir novamente da terra, segundo o rabino, o rabino Fartar. Por este assobio, ele está associado a um pássaro, que foi mencionado na lei oral do Talmud. Então, se você não sabe o Talmud, lá no Tractate, você vai estudar o Talmud na página 63, lá fala da existência desse pássaro impuro chamado Hará, que tem também um outro nome, que também é chamado Siracarakik, tá certo? É um nome hebraico, complicado de falar, mas você vai encontrar esse significado, que significa apito, Então ele usa dessa interpretação do Talmud para dizer que o chamado de Deus para reunião do povo de Israel. Então, obviamente, na sua terra seria precedido primeiro por algo ruim. Essa figura de linguagem desse pássaro impuro, que vocês vão pesquisar e vão encontrar, não está dentro daqueles pássaros que podem ser comidos e, portanto, impuros do ponto de vista cerimonial e também para serem ingeridos. Esse pássaro tinha o assobio. Então Deus usa dessa figura para dizer: olha, a minha reunião que vai trazer o povo de volta, o que vai fazer com que haja a restauração, primeiro algo ruim precisa acontecer. Ou seja, e aí ele interpreta dizendo que precisaria haver primeiro os governos muito malignos em todo o mundo. Então esse rabino ele tem essa revelação que vai surgir governadores ruins em todo o mundo, que vai trazer grande perseguição. Então isso aconteceria antes da vinda do Messias, da vinda de Cristo Jesus. Então nós entendemos que muito interessante a gente debruçar nesse estudo, porque está totalmente em acordo com aquilo que a Bíblia diz. Primeiro, quando você lê o livro de Juízes, você entende que muitas vezes Deus, quando Ele quer evocar no coração do seu povo um clamor, para que Ele intervenha primeiro, Ele deixa que os judeus, que é o povo dele, o povo escolhido, que estava espalhados das tribos, eles passaram por lutas, por tribulações, e você observa que eles peregrinaram 40 anos no deserto, enfrentaram inimigos, e os inimigos se levantaram contra eles, então para eles clamarem a Deus. Então, aliás, existe um ciclo no livro de Juízes que era até incentivar a ler, que você vai perceber o seguinte: começava com o povo pecando na terra, o povo se desviava de Deus e da vontade de Deus, pecava e Deus tirava aquele povo, que ele colocava um rei, tirava rei, colocava um rei quando o povo clamava. Então a mão e a bênção da proteção saía, Deus deixava de proteger aquele povo, colocava outro rei. Então vinham os inimigos, começavam a oprimir e saqueavam, e levavam a colheita, fazia mal àquelas pessoas, levavam os filhos, as mulheres como escravos. Então, ou seja, o primeiro povo de Israel, por ano e muitos anos, vocês conhecem essa história, Então, eles começavam a sofrer e de repente eles voltavam a Deus, começavam a clamar, pedia misericórdia, pedia perdão, clamava a Deus, e Deus suscitava e levantava um rei bom que fosse ajudar a resolver aquela situação. Então esse juiz vinha, vencia a batalha contra os inimigos, e havia paz na terra. Quando a paz reinava, o povo devagarzinho, paulatinamente, eles gradativamente começavam a se afastar novamente de Deus e de novo flertar com o pecado. Aí o pecado fazia com que Deus tirasse a mão da proteção, e aí os inimigos vinham e começavam a oprimir novamente. Então voltava esse ciclo. Aí o povo clamava novamente. Então quando clamava, e Deus se levantava um novo juiz, e aí vinha paz para aquele povo. Então sempre foi assim. Então, numa certa maneira, dá para entender porque o que vai preceder de fato no reinado de Cristo na terra é o governo do anticristo. Então não é
o povo de Israel, que num primeiro momento vai acreditar no falso Messias, quando eles forem perseguidos, então oprimidos, eles vão clamar a Deus, vão clamar aos céus, e aí Jesus vai aparecer dos céus e vai vencer a batalha do Armagedon. Armagedon. Então você precisa estar atento a isso e vai estabelecer o reino milenar sobre a terra. Então, além disso, nós vemos no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, então os cristãos estão querendo saber quando é que ia ser a vinda de Jesus. Então, alguns acreditavam que já tinha vindo. Então, aí o apóstolo Paulo, ele escreve as duas cartas aos Tessalonicenses, né, que tem a ver com o tema da volta de Cristo, no capítulo 2. Ali Paulo falando, né, nessa segunda carta aos Tessalonicenses, eu vou levar, né, eu vou chamar a sua atenção para os versículos 3 a 12, né, para que nós juntos possamos entender esse texto, que diz que ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá. Então, você está falando da vinda de Jesus, né, sem que primeiro tudo isso venha a apostasia, ou seja, algo ruim. Então, antes que Jesus volte, se manifeste, vai vir a apostasia. Então, é isso que o apóstolo está falando. O que é apostasia? Apostasia significa afastamento, abandono, esfriamento, né, da fé das pessoas, e antes que isso aconteça, vai ser revelado, depois que isso aconteça, melhor dizendo, vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, veja bem, né, vai haver o esfriamento, as pessoas vão esfriar, porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e se possível, os próprios escolhidos seriam enganados, não é? Aí vai vir o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, veja bem, né, Paulo está dizendo, antes do arrebatamento, vai ter que haver uma apostasia, um esfriamento, um abandono da fé. Então, as pessoas vão se afastar de Deus, como Jesus disse, porventura, quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra. Então, isso é apostasia. Então, nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Então, veja bem, claro, amigos, porque os homens estão rompendo, se corrompendo, né, estão se corrompendo com os princípios de Deus, estão rompendo com os princípios de Deus e se corrompendo. Então, a palavra de Deus, o chamado politicamente correto, que está acontecendo no meio cristão, né, está tendo um rompimento das verdades cristãs por estarmos politicamente corretos. Então, eu vou aqui mencionar detalhes, mas você que é um bom entendedor da palavra vai saber do que nós estamos falando. Você que entende um pouco dessa questão política, da religião, tudo que é politicamente correto hoje é contra a Bíblia. Então, as pessoas estão tentando ir contra a Bíblia para aprovar situações, para ficar bem com uma parte da sociedade. Então, isso é chamado politicamente correto. É quando você infringe uma lei cristã, uma lei bíblica, para você estar beneficiando alguém, estar bem com a classe da sociedade. Então, aí você está ferindo a palavra de Deus, você está deturpando a palavra de Deus. E nós podemos observar que tem alguém querendo isso, indo contra a Bíblia. Então, hoje, você pregar a Bíblia é ser politicamente incorreto. Quando você vai em algum departamento com a Bíblia, você está politicamente incorreto. Quando você cumprimenta o outro com a paz do Senhor, você está politicamente incorreto. Então, está mudando os valores, estão sendo mudados. Então, isso é visto, o serviço como, aí você é visto como fascista, porque você está declarando a sua fé. Você andar com a Bíblia, você dizer a paz do Senhor, você está se declarando fascista no dia que estamos vivendo. É ser visto como uma pessoa que não ama, que não compreende. Então a igreja está cada vez mais acuada, né? Os cristãos estão negando a fé, estão acuando cada vez mais
sem um lugar de falar, tem um lugar de fala, não podendo apontar os pecados para não ser visto. Então, às vezes as pessoas têm que compactuar com ele, não pode apontar, ele não pode mostrar biblicamente, é óbvio, não é? Como uma entidade, ele é visto como uma entidade maligna, que não respeita o direito das pessoas, mas saiba que hoje, cada vez mais, o mundo odeia a Bíblia e quer erradicar, quer destruir tudo que existe de Deus na sociedade, que nós, como cristãos, venhamos resgatar isso, restaurar isso, vivemos, e isso é muito claro. Então, gente, na mídia, na televisão, nos jornais, nas redes sociais, artistas se levantando contra, levantando bandeiras, e os cristãos cada vez mais acuados. Então, este é o espírito da apostasia do mundo, mas nós precisamos estarmos firmes naquilo que nós cremos da palavra de Deus. Então, além disso, ele diz, e seja revelado o homem da iniquidade. A Bíblia está dizendo através do apóstolo Paulo, além disso, vai ser revelado o homem da iniquidade. Aqui não está falando do espírito da iniquidade e nem o espírito do anticristo. Aqui está falando, quando Paulo está dizendo isso, está falando do homem da iniquidade. Ele vai ser revelado, ele vai se levantar, vai ser visto politicamente como um grande líder, e ele será aquele que vai impetrar o governo mundial, que vai trazer a solução para o mundo. Então nós precisamos ficar atentos, não é? Porque o anticristo ele vai vir com um sapatinho de algodão. Então, aparentes para o mundo, ou seja, isso que o Rabino teve essa revelação que ele falou, disse governos ruins precederão a vinda do Messias, e então virá o arrebatamento, virá o que nós estamos esperando, que é a vinda de Cristo, quando Cristo se manifestar nas nuvens do céu, para nos levar para estarmos com Ele para todo sempre, que nós entendemos como o arrebatamento. Mas Paulo está dizendo que não virá o arrependimento antes que venha a apostasia, que está super difundida e depois seja revelado, não é o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra a palavra de Deus, que se levanta contra a Bíblia, que se chama, tudo aquilo que se chama Deus, ou seja, contra os cultos, contra a pregação da palavra de Deus, a propagação da palavra de Deus. Então, no primeiro momento, esta oposição é ideológica e também filosófica, espiritual, é o que nós estamos vivendo no pleno século 21. Então, amigos, irmãos, cada vez mais nós precisamos perceber que a sociedade está afrontando as propagandas nas redes sociais, de certa forma está afrontando na televisão cada vez mais explícitas contra Deus, contra a fé cristã, contra tudo aquilo que nós acreditamos que está baseado na Bíblia Sagrada, e o conservadorismo, cada vez mais essa visão progressista que visa quebrar os paradigmas que promove, aí como você está acompanhando, coisas que é antibíblica, por exemplo, o aborto, a imoralidade, estão transformando a liberdade em libertinagem, tudo isso faz parte desse sistema apóstata que nós estamos vivendo, e a gente encontra muitos cristãos aí envolvido, apoiando de certa forma, indiretamente, o aborto, a liberação das drogas ilícitas, ideologia de gênero e outras coisas que está acontecendo no meio político, principalmente nesse século que estamos vivendo. Então, além disso, além da ideologia satânica, aposta que nós estamos vivendo nos nossos dias. Muito em breve nós teremos a aparição deste líder mundial, que será para muitos a solução. Muitos estão, de certa forma, cegos, estão entendendo que essa pessoa
será a solução, que será para muitos o salvador da pátria, que irá resolver os seus problemas. Estão deixando Deus para segundo ou último plano, não é? Então, o anticristo, que é o falso profeta, mas o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, né, que esse camarada, quando ele estiver governando, vai chegar uma hora que ele vai entrar dentro do templo, que vai ser reconstruído em Jerusalém, o Santo dos Santos, e vai dizer: olha, eu sou Deus. Vai chegar esse dia que ele vai sentar no trono e dizer que é Deus. A partir de agora vocês têm que me adorar. A partir de agora, quem não adorar, né, será morto. Quem não aceitar a marca da besta vai ser morto. E assim, a partir de agora, é assim que será. Então ele vai entrar no santuário, como diz o apóstolo Paulo, não é? Ostentando como se fosse o próprio Deus, e nós precisamos ficar atentos com isso. Nós precisamos buscar estar orando, nos consagrando, nos fortalecendo espiritualmente. Então nós sempre estamos falando disso, nós estamos sempre buscando resgatar os princípios bíblicos. Então você leia essa passagem em Tessalonicenses para você não se perder na caminhada, tá certo? Então sabeis que o que detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria é a igreja, somente a igreja que poderá detê-lo, não é? Esse espírito satânico. Então a igreja de Jesus, o Espírito Santo na igreja, aí ele se disse com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem que o detém? Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá para manifestação da sua vida, o aparecimento do nosso Senhor. Então nós entendemos, estamos buscando isso. Então vai ser revelado o iníquo através da palavra que será revelada naquele dia através de Jesus Cristo. O iníquo será revelado. Então o Espírito dele já está atuando. Então, segundo a eficácia de Satanás, esse iníquo, né, que está tentando deturpar a mente, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios de mentira, né? Então o forte deles são prodígios e mentira, tenta deturpar a mente das pessoas com todo engano da injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para dar em crédito a mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, ou seja, o apóstolo Paulo, ele deixa claro que é exatamente aquilo que o Rabino falou, que teve aquela revelação profética, né? Falou, vai acontecer antes de vir o governo justo do Messias. Então virá governos ou governadores tanto nas nações, pelo mundo, muito mal, corruptos contra Deus, principalmente adversários de Deus, porque eles representam o sistema apóstata do anticristo, que vem antes dele apareceu o sistema apóstata, a ideologia, né, hegemônica contra Deus, chamada de progressista, que quer quebrar os paradigmas da sociedade, né, quer quebrar os princípios bíblicos. Então nós precisamos ficar muito atentos, que vai cada vez mais se multiplicar. Então aí ele se apresenta, o arrebatamento acontecerá aí, ele se manifestará como governador, a ponto de entrar no Santo dos Santos, dizendo que é o próprio Deus. Então veja bem, muitos crerão, e o texto diz, porque não creram na verdade, Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, mas nós sabemos a história,
Então, no final dos 7 anos da grande tribulação, Jesus aparece nos céus e vence a peleja e salva o povo de Israel. Então, agora, quando eles forem perseguidos durante a segunda metade da tribulação, eles vão clamar dos céus. E o próprio Zacarias, o próprio profeta Zacarias, diz que eles verão, veja bem, eles verão um sinal nos céus com mãos transpassadas, perfuradas, e eles perguntarão: o que é isso? Que sinal são esses nas tuas mãos? E o Senhor do céu vai dizer: essas são as mãos com que fui ferido na casa dos meus amigos. E aí eles entenderão que Jesus, o Yeshua, é o Messias, e eles clamarão pelo Messias que virá na terra para estabelecer o seu governo de justiça, o milênio. Então veja bem, então a palavra aqui do Rabino, ainda que talvez ele não tenha um entendimento total, ele entendeu de modus operandi, a maneira como Deus vai agir para que isso aconteça. Então, queridos, você, meus amigos, minhas amigas, que conhecem a Bíblia Sagrada, nós estamos vivendo nesse tempo, nós somos o player, nós somos atores, nós somos, na verdade, atores da vida real. Nós somos pessoas que vivem nesse tempo, então nós precisamos impedir o avanço do anticristo. E como que nós vamos impedir esse avanço do anticristo? Nesse tempo da igreja, que a igreja está de certa forma sofrendo, sendo perseguida, fazendo o seu papel. Enquanto houver alguém para ser salvo na terra, a igreja estará fazendo o seu papel. Nós, como igreja, estaremos fazendo o nosso papel aqui na face da terra. Nós vamos orar, buscar o Senhor. Então nós precisamos entender que são os últimos dias aqui na face da terra. Eu quero aqui agradecer a você por estar comigo até nesse momento. Nós estamos usando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a palavra que salva, a palavra que liberta. Tudo que nós falamos é baseado na palavra de Deus. Nosso muito obrigado, que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Compartilhe com seus amigos, se inscreva. Nós agradecemos você por tudo que você tem feito em prol da obra do Senhor. Nós agradecemos você, que Deus continue te abençoando. Alguma dúvida, você pode fazer a pergunta aí nos comentários. Nós vamos deixar alguns links também interessantes para você que queira aprender algo, tá certo? Então, se você compartilhar com seus amigos, você vai estar ajudando nós propagarmos a palavra de Deus. Você vai comentar e nós vamos estar te respondendo. Você vai deixar o seu pedido de oração, nós vamos estar orando por você. Nosso muito obrigado, que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, te guardando e te protegendo agora e para todo sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo.